Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, Pastor Davi Teixeira, podendo compartilhar e muito alegre por isso a palavra de Deus, tá? Quero dizer para você que nós temos falado sobre a igreja, características da igreja, o que é a igreja, e nós estamos vendo algumas figuras que podem exemplificar o que é a igreja de Cristo, tá? Figuras como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, como edifício de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a igreja como rebanho de Deus. Rebanho de Deus, Atos 20, 28, lá está dizendo que foram constituídos bispos para pastorear o rebanho de Deus. Tá? Então, João 10, 14 vai dizer, eu sou o bom pastor, isso é Jesus falando, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A primeira necessidade que eu quero ver com você hoje é de que o rebanho de Deus precisa de intimidade com o seu pastor, tá? Intimidade é relacionamento, é conhecimento. E eu quero trazer um dado para todos. As ovelhas, naturalmente, por terem um relacionamento diário com o seu pastor, elas passam a reconhecer a sua voz e também o seu cheiro, o seu aroma. E por isso, elas sentem-se protegidas próximo ao seu pastor. Do contrário, quando elas não sentem esse cheiro e nem ouvem a voz do pastor, elas ficam estressadas, inseguras e podem sair então correndo sem direção e assim perdendo-se do rebanho. Por isso, meu amigo, minha irmã, quero que você tenha essa disciplina em sua vida diária, que você busque sentir o cheiro de Cristo, de que você busque ouvir a voz de Cristo diariamente, para que você crie uma relação muito próxima, uma relação íntima de conhecimento do seu pastor, pois ele te conhece. Você é ovelha dele, você precisa conhecer a ele. Pastor, como eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou sentir o cheiro dele, de Cristo? Você vai para as Escrituras, onde está revelado tudo sobre o Filho de Deus, sobre o nosso pastor, e lá você vai poder conhecer sobre ele. Essa é a nossa fonte segura, inerrante que nós temos, né? Fontes que você pode dar crédito e você pode crer de todo o coração, meu amado. Então, lembre-se, intimidade é necessidade do rebanho de Deus. A segunda necessidade é que esse rebanho necessita de proteção. Características de ovelhas naturais são que elas são um animal manso, elas são dócil e elas são indefesas, tá? Todos os animais, meus amados, eles têm um sistema de defesa que é ativado quando eles sentem-se então acuados e eles sentem-se em perigo. Dois exemplos, o gato e o cachorro, que nós tanto amamos e que estão sempre próximos de nós. Mas se você fazer eles sentirem-se em perigo e acuados, eles vão reagir, mesmo você sendo dono deles, eles vão reagir, eles vão te morder, eles vão passar as garras dele em você, porque eles têm um sistema de defesa natural. Contrariando essa afirmativa, nós temos as ovelhas, que são indefesas, elas não possuem sistema de defesa. É interessante que eu vi uma imagem de uma ovelha passando pela tosquia, né, onde se tira a lã, e ela estava como sentada entre as pernas do seu tosquiador, e ela não tem reação nenhuma, ela não se debate, ela não se mexe, ela não resiste, porque ela é indefesa. É um animal realmente dócil, tá? Por isso elas necessitam, baseado em João 21, do 15 ao 17, tu me amas? Ele diz, eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Depois ele continua perguntando, isso é depois da negação, né, de Cristo, e aí ele diz, então, depois pastoreia o meu rebanho. Então, pastorear é conduzir a pastos verdes, a um lugar onde tem alimento, e isso é responsabilidade do pastor de alimentar o rebanho de Deus, mas elas também precisam de serem pastoreadas, que está mais relacionado
essa palavra está mais relacionada à proteção, né? A cuidados, porque há animais ferozes que cercam o rebanho para devorá-los, e a atividade de fato do pastor é uma delas, né? Proteger esse rebanho, o rebanho de Deus, e alimentá-lo, tá? Por último, uma necessidade do rebanho. Primeira foi intimidade, a segunda proteção, e por último ele precisa de produção. Para que temos criação de ovelhas? Qual é o benefício de criar ovelhas? Primeiro, você tem a reprodução delas, tá? Novas ovelhas, e você tem a lã que é produzida do rebanho, e você tem a carne também, que tem um alto consumo. E eu gostaria então de fazer menção a essas 3 características da produção do rebanho. Primeira é reproduzir. Fazer novos discípulos na Bíblia está totalmente ligado e relacionado a ter novas ovelhas no aprisco, no rebanho, tá? Então, eu e você, como ovelhas, precisamos reproduzir novas ovelhas, trazer novas ovelhas para o rebanho de Deus, tá? Segundo, a lã. A lã, irmãos, desde que a ovelha nasce, ela começa a produzir a lã, né? Parecido com o pelo, né? Do animal. E essa lã, ela tem algumas características, e ela é utilizada na produção, né? de tecidos também. Agora, olha interessante, a lã amarelada, ela é uma lã que não é de grande proveito. A melhor lã é a mais branca. E a lã amarelada, quando ela é mergulhada em um balde com água, ela afunda, porque ela perdeu a impermeabilidade. A lã branca não. A lã branca, quando você tenta mergulhar ela na água, ela meio que se defende, porque ela é impermeável, né? Agora, interessante que as ovelhas que têm a lã bem branquinha, elas resistem mais, são ovelhas mais fortes, porque elas resistem em período de chuva, a água não penetra, tá? A sua lã não absorve essa água, trazendo assim proteção para ela. Ela bate na sua lã e escorre. Quando a lã é mais amarelada, mais suja, essa água penetra ao ponto de que essa ovelha vai ficar suscetível a doenças, a adoecer, a ficar mais fraca. Então, a lã branca tem tudo a ver com ser de santos, porque eu sou santo. Santidade. Nós precisamos, meus queridos, como ovelhas de Cristo, buscar santidades em nossa vida. Minha pergunta é: como vai a sua lã? Você que é ovelha de Deus, como está a sua lã? Está branquinha? Está limpa? Ou está amarelada? Se você está em pecado, se você está flertando com o pecado, a sua lã vai ficar amarelada e você vai ficar doente, vai ficar suscetível a doenças espirituais. Então, cuide da sua saúde espiritual, é extremamente necessária. Por último, a carne. A carne está relacionada ao sustento do rebanho também, tá? Assim como o agricultor na lavoura deve ser o primeiro a participar dos frutos da lavoura, assim também o pastor é do seu rebanho que ele tira o seu sustento, né? Porque é necessidade de todo pastor também se alimentar. Então eu quero terminar somente recapitulando o que nós vimos. Nós somos rebanho de Deus, nós somos ovelhas dele, do seu pasto. Por isso nós precisamos ter intimidade com Jesus, que é o bom pastor, conhecer a sua voz, o seu cheiro. Nós precisamos também dele, a proteção, porque nós somos ovelhas indefesas e ele está para nos proteger. Nós precisamos de bons pastos, mas também nós precisamos de proteção, de pastoreio, né? Apacentadas e pastoreadas. E nós precisamos também de produção, nós precisamos reproduzir,
nós precisamos ter lãs brancas, santos como Ele é. Nós precisamos também ser sustento para o nosso pastor terreno. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor esteja se renovando, a misericórdia dele renovando na tua vida diariamente. Em nome de Jesus.